Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Charlene, sou professora de História e hoje vou fazer um vídeo então para falar um pouquinho sobre a pré-história brasileira. Como é que viveram então os primeiros povos que aqui habitaram o nosso país? Então por isso pré-história brasileira era uma época então em que não há escrita, né? Então a gente trabalha somente com fontes materiais, fontes que a gente diz não escrita. Bom, a nossa pré-história brasileira ela é muito importante, como eu já havia falado no vídeo, né, sobre a origem do homem americano, porque aqui foi descoberto o fóssil mais antigo das Américas, né, porque a América é dividida em América do Norte, América Central, América do Sul. Então, de todo o continente americano, o fóssil mais antigo foi descoberto em um sítio arqueológico, que é um lugar onde se descobre vestígios, fatos muito antigos que remontam, né, à história dos nossos antepassados. Ali então é tombado, né, pela União, ou seja, ele vai ser um patrimônio que vai nos identificar e vai ser protegido então para que não se destrua. Então há toda ali uma proteção para que se torne um lugar de visitação, né, um lugar de proteção à nossa pesquisa, algo, né, que nos identifique. Então existem vários sítios arqueológicos onde foram descobertos vestígios destes antepassados pré-históricos. Então, a pré-história brasileira, a história da pré-história brasileira, ela é extremamente importante devido ao achado que eu mostrei, que é a Luzia, o fóssil mais antigo das Américas. Ela leva esse nome, Luzia, em homenagem a Lucy, o fóssil mais antigo da África, né? Que foi descoberto lá na África, mais antigo do planeta Terra. Ela tem características negroides, é um fóssil feminino, estudo por análise de especialistas paleontólogos que estudam a questão, né, dos ossos, dos design gráfico, né? Então ela tem características negroides. Por isso então que se amplia até o tempo do achado, né? Porque antes a teoria de Clovis nos falava que o homem então teria vindo à América por volta de 12 mil anos. E aí o fóssil da Luzia, por ele ter 11.500 anos, abre uma gama maior de tempo que esse homem já habitava o continente americano, aí por volta de 50 a 60 mil anos atrás. E até porque também outros sítios arqueológicos foram descobertos. Ok, gente? Bom, indo mais adiante, vou mostrar um mapa para vocês aqui. Um mapa onde mostra vários sítios arqueológicos aqui no Brasil. Então nós temos aqui o Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, que é considerado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Foi descoberto várias pinturas rupestres, aquelas pinturas nas paredes das cavernas. A gente tem Lagoa Santa, em Minas Gerais, que foi descoberta a Luzia, que eu mostrei para vocês, o fóssil mais antigo da América, do continente americano. Aqui em Santa Catarina, alguns em Rio Grande do Sul, a gente tem os povos sambaquis e alguns também sítios arqueológicos aí que comprovam a existência desses povos. E também importante, né? Os mais importantes estou falando para vocês, gente. Na Amazônia, né? Vários sítios arqueológicos, então, que mostram a cultura dos índios, principalmente a cultura marajoara, que é a cultura da cerâmica, que eu vou mostrar daqui um pouco. Ok, pessoal? Então aqui, neste lugar aqui, também contribuiu para se pensar que o homem é muito mais antigo no continente americano, porque na Serra da Capivara foi encontrado, né, vários vestígios também da presença humana. Ok, pessoal? Bom, e aí foi a grande pesquisadora Niede Guidon que encontrou em São Raimundo Nonato, no Piauí, vários vestígios, facas, raspadores, né, enfim, de pedra lascada e que remontariam a 50 ou 48 mil ou 50 mil anos atrás. Então aí, junto com o fóssil da Luzia, nos dá essa abertura maior, né? Então ela achou resto de fogueira, machados, facas, então vários tipos de artefatos ali. Bom, esses sítios arqueológicos, né, da Serra da Capivara, ali, São Raimundo Nonato, né, são sítios que têm muita pintura rupestre, mostrando a importância da caça nesses povos pré-históricos brasileiros.
Aqui tem várias fotos também, ó, mostrando lá as pinturas rupestres. Ó, aqui, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo ser mais clara, ó, com vocês. E vai nos salientando aí, né, o que esses povos deixaram, então, nesses locais aí registrados como fontes históricas, né. Lagoa Santa, a importância do fóssil da Luzia, como eu já havia repetido, né, no primeiro vídeo ali da origem do homem americano e agora no início do vídeo. E os povos sambaquis. Quem seriam os povos sambaquis? Esses povos, gente, eles levam esse nome em relação à língua tupi, guarani, né, que é a questão do amontoado de conchas. Né? Então significa isso, ó, a palavra tem origem tupi e significa amontoado de conchas. Porque eles faziam isso aqui, gente, olhem a imagem que vocês vão ter uma ideia. É um amontoado mesmo de conchinhas. Esses povos viviam em beira de rio, né, em beira de mar, principalmente oceano, e eles se alimentavam do que o oceano dava para eles. Então é um povo também que a gente pode dizer que eles são sedentários, então tem que ter um cuidado, gente. Eles não são agricultores, mas se sedentarizaram, porque eles tinham muita abundância de alimentação, né? Isso é importante. Então aqui eles são chamados de amontoado de conchos, sambaquis, tá? E viviam em beira do oceano. Aqui essa imagem é lá no farol de Santa Marta, em Santa Catarina, onde tem ali um sítio arqueológico dos povos sambaquis. Aqui também é uma imagem de lá, né, ali da região de Laguna, Santa Catarina, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, da importância desses povos, o que eles faziam para sobreviver, que é a pesca, que é se alimentar das coisas do mar, ok? E aqui a cultura marajoara, que eu falei para vocês lá no norte do Brasil, lá pela região da Amazônia, são índios que se dedicavam muito a essa questão da arte, ó, a arte na cerâmica. Lembram que a cerâmica foi criada na época do Neolítico, então a cerâmica era importante até como urna funerária, para abastecer água, grãos, alimentos, né? O homem foi se aprimorando com o tempo. Então isso aqui é vestígio de uma cultura indígena da civilização marajoara. É eles que fazem essa arte toda especial na cerâmica. E como viviam os povos daqui, gente, né? Como é que viviam os povos que faziam dessa história da pré-história brasileira, né? A pré-história brasileira ela é muito parecida com a pré-história que a gente estudou de formas gerais. Esses povos colhiam, né, frutos, raízes, eles eram nômades, ou seja, se deslocavam para várias regiões à procura da sobrevivência. Alguns eram considerados seminômades, porque ficavam um certo tempo numa região, e aí depois sim se mudavam, eles ficavam um período um pouco mais longo do que os povos nômades, então a gente chama de seminômade. Ele não vai ficar sempre, mas ele é um povo seminômade. E aí com o tempo existiram também os povos sedentários, que era aquele que começa a inventar agricultura. Então, povos caçadores, povos coletores, povos pescadores, povos que inventaram a agricultura, que deixaram vários vestígios também para nós, como as pinturas rupestres, cerâmica, né? Objetos que eles utilizavam na caça e na agricultura. Enfim, eles são muito parecidos com o que a gente já estudou, né, de caracterização na pré-história. Ok, gente? E aqui, claro, a gente salienta muito a questão dos nativos, né, que tem muito a ver com a cultura indígena. Então, eles também faziam, quando eram nômades, faziam casas de pele de animais, às vezes dormiam em céu aberto, né, ou abrigados, né, em cavernas. Depois passaram a se sedentarizar, criar suas aldeias, depois que deram origem às cidades, e assim sucessivamente, né? Cidades aqui no Brasil até não vai se originar que nem foi lá na pré-história, por exemplo, ali do Egito, que a gente vai estudar, da Mesopotâmia, porque aqui os povos ficaram muito no seminômade, né? Eles vão mais se sedentarizar somente lá com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que aí seriam... também tiveram aldeias, né, sedentarizadas que ficaram fixas, mas a gente começa mesmo a ter mais ideia da nossa história, não tanto chegada para a história brasileira, porque não tem
tanto o registro, né, ela passou a ser mais trabalhada com a descoberta do fóssil da Luzia, com as pesquisas da Nied Guidon aí, que começou a se bater mais em cima de como viviam esses povos aqui no período da pré-história. O que a gente tem mais registro mesmo da história do Brasil é quando os portugueses começaram a chegar e entrar em contato com os povos nativos. Aí sim que se tem mais registro, né, dessa questão do sedentarismo e tudo mais. Mas tivemos povos também sedentários, de tribos que eram sedentárias, né, mas que praticavam também a caça, a coleta, a pesca, né, enfim. Tá, pessoal? Então espero que o vídeo tenha ajudado vocês e que vocês façam uma boa leitura e um bom aproveitamento aí dos conteúdos.